Com o aumento do progresso industrial, tivemos consequentemente um aumento de acúmulo de capital centralizado e o desenvolvimento de monopólios industriais no século XIX. Com isso, diversos países europeus ganharam destaque com o fortalecimento das suas economias. Com a ascensão rápida do capitalismo, tivemos o surgimento de uma nova classe social, os operários, que vendiam sua mão de obra. Com isso, logo foi desenvolvida uma relação social entre o dono da fábrica, o explorador, e os operários, os explorados. Nessa relação pouco amistosa, surgiu dois movimentos operários, os ludistas e os cartistas. Ambos os movimentos exigiam melhorias nas condições de trabalho para os operários. Ambos faziam isso através de ações. Enquanto os cartistas faziam isso através de uma série de exigências escritas em uma carta, a famosa Carta Povo, e enviada ao parlamento, os ludistas eram mais radicais e suas ações muitas vezes envolviam danificar o maquinário que tirava o trabalho de algumas pessoas na época. Com o passar dos anos, foi necessário o acréscimo de novas ideias a certos movimentos, assim fazendo com que surgissem movimentos sociais como o anarquismo, que se baseia na ideia de melhorias relacionadas à queda do Estado de todas as suas formas. É imprescindível que ambos os movimentos anarquistas e comunistas baseavam-se suas ideias em mudanças profundas na sociedade, não se limitando somente a mudanças na relação de patrão e trabalhador. Em meados do século XX, influenciado por diversos fatores, principalmente pela necessidade de mão de obra, as mulheres são inseridas no mercado de trabalho. Essa necessidade caiu sobre as mesmas, pois, na época, os homens estavam lutando na guerra e, portanto, houve essa falta de mão de obra. Essa entrada foi em grande parte pela classe média, até porque mulheres de classe baixa já trabalhavam por conta da necessidade de complementar a renda ou até mesmo porque se tornara a única fonte de renda familiar. Essas mesmas mulheres trabalhavam em condições precárias, o que acabava gerando acidentes ou atribuindo doenças a elas. Essa inclusão também tinha uma visão gananciosa dos proprietários, já que eles acabavam pagando menos que a mão de obra dos homens, mesmo exercendo as mesmas funções e tendo o mesmo ou até um rendimento melhor que os homens, já que supostamente elas tinham uma delicadeza maior com as coisas. Consequentemente, por ser uma sociedade machista, acabou gerando vários questionamentos na época, já que com essa inclusão é quebrada a ilusão de submissão feminina, trazendo mais igualdade e direitos para as mulheres, e por muitas vezes possibilitando uma emancipação social feminina. Ou seria essa a intenção das mulheres na época? Já que até hoje lutam pela equidade salarial, que não é adotada por algumas empresas, ou até mesmo exigem um papel masculino mais participativo nas atividades domésticas, já que algumas mulheres trabalham e são obrigadas a fazer atividades domésticas em casa no fim do expediente. Isso tudo porque ainda existe um pensamento machista e patriarcal enraizado na sociedade, algo que ficou visível após a guerra. Quando os homens retornaram, as mulheres começaram a ser demitidas. A luta feminina no mercado de trabalho ainda não acabou. Entretanto, assim como tivemos um acréscimo de ideias aos movimentos operários, resultando em movimentos sociais em relação à luta feminina, tivemos a criação de políticas sobre defesa da mulher incrementada na legislação. A primeira greve geral da história do Brasil é um exemplo da luta feminina. Ocorreu em São Paulo, em 1917, e as mulheres estavam na linha de frente. Lembrando que nesse período elas eram a maioria da classe trabalhadora e reivindicavam melhores condições de trabalho, aumento salarial, fim do trabalho infantil e redução das cargas horárias exaustivas. A onda de paralisações de 1917 começou em duas fábricas têxteis de São Paulo e logo em seguida se espalhou por cidades como Rio de Janeiro e Porto Alegre. Era uma espécie de motim contra a fome, ainda sem pautas específicas das trabalhadoras na lista de reivindicações do Comando de Greve, o Comitê de Defesa Proletária.
Apesar de não estarem na liderança dos sindicatos, pouco a pouco as mulheres passaram a estabelecer como pautas prioritárias do movimento de greve direitos como licença maternidade, auxílio creche e igualdade salarial. A greve durou 30 dias e reuniu cerca de 70 mil trabalhadores e trabalhadoras. Nem todas as demandas objetivas foram conquistadas. A paralisação teve como saldo o fortalecimento organizativo do movimento. Em 1922, foi criada a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, primeiro grupo feminista nacional. Ele nasceu com o propósito de lutar por direitos civis e não necessariamente políticos ou trabalhistas.